Olá, boa noite a você. Furacão Milton chega à Flórida, nos Estados Unidos, com ventos de quase 200 quilômetros por hora. O fenômeno causa deslizamentos de terra, inundações e deixa pelo menos 2 mortos até o momento. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Abrimos esta edição do Jornal da Record com a chegada do furacão Milton aos Estados Unidos. O fenômeno atingiu a Flórida num potencial catastrófico de destruição. Já são pelo menos 2 mortos. Você acompanha neste momento imagens ao vivo de Fort Myers, na Flórida. Tempestade intensa, ventos fortes também. O furacão Milton tocou o solo às 9h40 da noite no horário de Brasília, atingindo várias cidades na costa oeste do estado americano. Com ventos próximos de 200 quilômetros por hora, o fenômeno já deixou um grande rastro de destruição. Cerca de 125 casas foram destruídas. Assim que atingiu os Estados Unidos, Milton enfraqueceu e foi rebaixado da categoria 3 para a categoria 2, em uma escala que vai até 5. Mas isso não impede de causar grandes estragos pela região. A expectativa é de que o furacão perca força enquanto avança pela Flórida. Alertas de inundações no mais alto nível foram emitidos para a cidade de Tampa, onde 2 milhões de pessoas receberam esses avisos sobre as enchentes. Há também registros de quedas de árvores e falta de energia. Mais de 1.600.000 pessoas estão sem luz e 30 mil estão abrigadas em 149 pontos de acolhimento montados no estado. 130 alertas para tornado estão em vigor por toda a Flórida. Milton é o terceiro furacão a atingir o estado só este ano. Isso só aconteceu em 5 outras temporadas de furacões desde 1871. A última vez que 3 furacões atingiram a Flórida em uma única temporada foi em 2005. Seguimos esta cobertura, agora vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente Vandrei Pereira, que está em Orlando, na Flórida. Ele traz mais detalhes de como a situação está por lá. Oi, Vandrei, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham e acompanham essa cobertura aí em relação à chegada, do furacão Milton. Desde que ele chegou na costa oeste, na praia de Sextaqui, agora segue um pouco mais ao norte em direção aqui à cidade de Orlando, onde eu me encontro. Eu me posicionei aqui perto de uma pequena janela aqui da minha casa para que a gente pudesse ter uma ideia, de como é que está a situação lá fora. Eu acho que não dá muito para ver, mas está chovendo bastante. A chuva já é bem intensa aqui nessa região, embora o furacão ainda esteja um pouco distante da gente, e tem muitas palmeiras, dá para ver aqui do lado de fora também. A gente não tem um vento constante, mas tem sim muitas rajadas de vento e elas são muito fortes e fazem bastante barulho aqui. Por enquanto, ainda aqui com energia elétrica, embora mais de 1 milhão de pessoas já estejam sem energia elétrica, especialmente nessas áreas que você citou, na região de Tampa, na região de Sarasota, são mais de 500 mil casas ali com risco de inundação. Por aqui a gente segue com energia elétrica, ainda podemos acompanhar os aplicativos, não sei se vocês conseguem ouvir, mas a todo momento a gente ouve um barulho muito forte aqui das rajadas de vento. Mas a grande questão é que a gente precisa ficar aqui basicamente observando, a recomendação nem é de ficar perto da janela observando, mas ficar muito atento, ainda com energia elétrica, aos aplicativos. Nós recebemos nas últimas horas 3 alertas de enchentes, de inundações, ou seja, assim como o furacão Helene, que passou recentemente, o Milton também pode trazer uma grande massa de água. Então, é muito provável que nessa região, onde há muitos lagos também, a gente tenha pontos de alagamento. Então, estamos muito atentos a isso, mas não há o que fazer. A gente precisa realmente esperar a tempestade passar e aguardar aqui, tem lanterna, tem pilha, a gente se abasteceu de tudo que pôde e nós não estamos, para as pessoas que têm muita dúvida sobre isso, numa área com recomendação de evacuação. Então, a gente não precisa sair daqui, por isso decidimos ficar em casa e aguardar essa tempestade passar, Salsi. André, eu sigo aqui com você porque Orlando é uma cidade de movimentação intensa por conta do turismo, São muitos parques na cidade. Como é que está a situação dessas pessoas, dos turistas, dos parques e também dos aeroportos por aí?
É isso mesmo. Nós tivemos o fechamento dos aeroportos praticamente já o dia inteiro, né? Desde ontem os aeroportos já vêm sendo fechados, continuam fechados sem uma previsão de abertura, ou seja, mas mesmo assim, especialmente nessa região, nós temos o sul do estado, como Miami também, grandes regiões turísticas, né? O ano inteiro recebendo milhões de pessoas. Não estamos numa alta temporada, embora ainda com muito calor, com o verão ainda bastante quente por aqui. Então, há muitos turistas na cidade, certamente, e eles, nesse momento, seguem todas essas recomendações. Precisam ficar nos hotéis e aguardar a passagem do furacão e também aguardar a ordem das autoridades para que essas pessoas possam sair de lá assim que tudo for retirado das ruas, abrindo um caminho mais seguro, Salsi. Tá certo, Vandrei. Muito obrigada por todas as informações e cuidado por aí. Imagens de satélite registraram o momento em que o Milton atingiu a Flórida. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que o furacão atingiu o estado como uma perigosa tempestade de categoria 3. Nas imagens é possível ver que essa área vermelha aí ao centro é onde Milton tem maior força. E o Ministério das Relações Exteriores recomendou aos brasileiros que vivem na Flórida que fiquem atentos aos avisos dos governos locais sobre a passagem do furacão Milton. Vamos conversar agora com a Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Boa noite, Ariane. Boa noite, Salsi. Atualmente, 590 mil brasileiros vivem na Flórida. Em caso de emergência, o Itamaraty pede que os moradores e turistas que estão na região entrem em contato com os consulados em Orlando e Miami. Segundo a pasta, não houve registros de vítimas quando o furacão passou pelo estado de Yucatán, no México, mas o governo brasileiro está atento ao fenômeno climático que agora atinge a Flórida. Salsi. Obrigada, Ariane. Já falamos de novo. A nossa equipe conversou com uma brasileira que está na cidade de Sarasota, um dos pontos de entrada do furacão. Ela e a família optaram por não deixar a região. Vamos ouvir. Estou aqui em Sarasota, no olho do furacão. Não é a primeira vez que a gente passa por um furacão, né, nesses anos, porém essa é a primeira vez que eu vejo tanta ansiedade, angústia e desespero e preocupação mesmo nas pessoas. Apesar da gente estar no olho do furacão, a minha energia já está oscilando, já perdi a internet. Nós optamos por não sair da cidade por inúmeras razões, porém protegemos bem a casa, né, com placas de alumínio, de metal, placas de metal, para ficar bem protegido, tá? Espero, né, nesse momento que a gente tenha feito a decisão certa. Um vídeo captou imagens de dentro do furacão Milton, no Golfo do México, rumo aos Estados Unidos. A tempestade provocou ondas de mais de 8,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Além de poderosas rajadas de vento, você acompanha nas imagens. Na costa da Flórida, as ondas estão menos intensas com a chegada do furacão. Aqui no Brasil, morreu o segundo menino que comeu um bombom envenenado no Rio de Janeiro. O Leonardo Ack tem os detalhes dessa história para a gente. Léo, boa noite. A polícia já tem pista dessa mulher que deu esse doce para as crianças? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Delegacia de Homicídios aqui do Rio de Janeiro analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar a suspeita. O segundo menino, que infelizmente morreu, o Benjamin Ribeiro Rodrigues, de 7 anos, ficou internado por 10 dias em estado grave depois de comer o bombom envenenado. Ele teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica. O Benjamin havia ingerido um pedaço do doce que o amigo Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, teria ganhado dessa mulher numa comunidade na zona norte da cidade. O Ítalo também passou mal e morreu no mesmo dia. A principal linha de investigação é envenenamento por chumbinho, mas as circunstâncias ainda são apuradas. Salsi. Que maldade, hein, Léo? Obrigada pelas informações. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um pacote de medidas para limitar os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar novamente com a Ariane Bittencourt. Ela traz mais informações para a gente. Ariane, qual é o próximo passo agora?
Salsi, agora o mérito das questões ainda precisa ser votado em plenário, mas antes terá que passar pelas comissões especiais. Entre os textos que foram aprovados pela CCJ estão duas propostas de emenda à Constituição. Uma limita decisões individuais de ministros e outra dá ao Congresso o poder de suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Também foi aprovado um projeto de lei que cria 5 novos crimes de responsabilidade contra os magistrados e outro que permite que o plenário do Senado decida sobre a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo. As propostas foram colocadas na pauta pela Câmara em resposta ao ministro Flávio Dino. Ele acabou suspendendo todas as emendas parlamentares e teve essa decisão confirmada por unanimidade pelos demais magistrados da Suprema Corte. Salsi. Tá certo, Ariane, muito obrigada pelas informações. Agora nós vamos para Minas Gerais, porque bombeiros trabalham para combater um incêndio de grandes proporções que já dura mais de 3 dias na Serra da Moeda, lá em Minas. Vamos falar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Qual é a situação no momento? Oi, Salsi, bem crítica, viu? O maior perigo está nas estradas. Muitos motoristas que passam ali precisam redobrar a atenção. É que há vários pontos onde há muita fumaça, o que prejudica a visibilidade. Mesmo aumentando o número de bombeiros no combate por terra e também pelo ar, o incêndio continua avançando sobre a mata. As chamas estão se aproximando das propriedades rurais e animais silvestres estão ameaçados. Esse estrago na Serra da Moeda só vai ser contabilizado depois que o fogo for totalmente controlado. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelos detalhes. O vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani, está no Brasil. Ele participou nesta quarta-feira de um encontro com lideranças empresariais aqui em São Paulo. O objetivo é fortalecer a relação comercial entre os dois países. O encontro realizado na sede da Federação das Indústrias de São Paulo serviu para aproximar ainda mais empresários brasileiros e entidades industriais italianas. 30% do comércio bilateral entre o Brasil e a Itália é do estado de São Paulo e a gente sabe da importância de se estreitar cada vez mais as parcerias entre o governo e a iniciativa privada. O vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani, participou do encontro. Ele enfatizou a importância da ampliação das políticas de colaboração entre os dois países, em áreas como tecnologia e meio ambiente. Il tema dell'energia è fondamentale anche per noi italiani perché non siamo un paese ricco di fonti energetiche come magari è il Brasile. As relações comerciais entre os dois países são históricas e expressivas. Na América Latina, o Brasil é o principal parceiro da Itália, tanto na importação quanto na exportação de produtos. Somente no ano passado, as transações movimentaram perto de 60 bilhões de reais, segundo a Agência Italiana de Negócios. O aumento do volume de negócios por meio de novas parcerias fez parte da fala do ministro-chefe da Casa Civil. Rui Costa destacou projetos previstos para as áreas de infraestrutura e energia renovável. O ministro chamou a atenção dos empresários italianos para investimentos no Brasil. Projetos que serão leiloados, além de outros que nós estamos finalizando o detalhamento do estudo de viabilidade. Eventualmente, essa carteira poderá ser ampliada. Então, eu chamo aqui, convido eventuais operadores italianos que ainda não estão no Brasil, que possam vir olhar, analisar com carinho esses projetos. O evento também teve a assinatura de acordos entre os dois países. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.